Ok, bom, na última aula então a gente deduziu lá a equação geral de condução de calor, né, mostrando então que ela é tridimensional, com geração de calor e transiente, né? Tá ok? Então a gente fez isso daí na última aula para um sistema de coordenada cartesiano, né? Depois a gente fez as simplificações para mostrar como é que seria sem geração de calor, né? Sendo unidimensional, tá? E não sem, e em regime permanente ou estacionário, tá ok? Então, nesse slide aqui, só para não deixar passar os outros sistemas de coordenadas, né? Então, a gente vai colocar aí para vocês então as coordenadas cilíndricas e esféricas. Eu não vou entrar em detalhe das simplificações possíveis e das equações em si, é só mesmo para, né, a gente ter aí também as coordenadas cilíndricas e esféricas, ok? Tá? Uma vez que a gente já tratou das coordenadas cartesianas, que é o que a gente vai tratar durante o resto do curso, então. Bom, então aí está, né, a coordenada cilíndrica, tá? E a coordenada esférica. Então, tanto a cilíndrica quanto a esférica, elas estão em condição de calor tridimensional, ok? Tá? Com geração de calor, tá? Então aquele EG, né, o que a gente já está tratando já, que é de geração de calor, e no regime transiente, ou seja, você tem lá o tempo influenciando. Então, aquele dt, né, o t minúsculo aí, né, é que a gente está tratando no tempo, tanto para o sistema de coordenada cilíndrica quanto para o sistema de coordenada esférica, tá ok? Tá? No caso, a gente não vai trabalhar mais, né, com os sistemas cilíndricos e esféricos, uma vez que a gente vai dar preferência para o sistema cartesiano, que é mais fácil para a gente trabalhar, mas enfim, né, o que a gente faz no cartesiano é possível fazer para as coordenadas cilíndricas e esféricas. Bom, agora que a gente viu então como se comporta a condução de calor tridimensional para coordenadas cilíndricas e esféricas, né, vamos voltar então aqui para nossas coordenadas cartesianas, né, e a gente vai falar um pouco de distribuição de temperatura em uma parede plana. Okay? Isso é interessante e importante para a gente saber, né, como é que eu poderia determinar a temperatura, né, conhecendo aí as temperaturas iniciais e finais. Se eu quero saber como é que é a distribuição ao longo, né, dessa espessura aí da parede, né, como é que eu faria isso, ok? Tá? E isso também ajuda a gente a entender, né, o comportamento aí, né, da distribuição de temperatura aí, né? Então, supondo aí que tem uma parede sem geração de calor e em regime estacionário, né, ou seja, uma condução de calor em regime estacionário, né, e unidimensional, né, tá? Então a gente já tinha visto na última aula que a simplificação da equação geral é essa, né, d quadrado t dx quadrado igual a zero. Tá? Então zero ali é porque não está levando em consideração o nosso tempo. Né? Ok? Então a gente tem uma placa, né, tá? Essa placa aí está com duas superfícies, uma superfície numa temperatura T1, a outra superfície numa temperatura T2, ok? E ela tem uma certa espessura L que eu estou variando em x, tá bom? Tá? Se eu pegar essa figura e a equação que a gente deduziu na última aula, né, se eu integrar então uma vez essa equação, né, integrando uma vez o d quadrado t dx quadrado, eu vou ter então que, né, isso vai ser igual, né, a essa equaçãozinha que a gente está apresentando aí, que é o dt dx igual a um C1. Tá? Esse C1 aí é uma constante arbitrária, tá? Que é dada pela solução aí, então, dessa integração. Tá? Se eu integrar novamente, então, né, e agora integrando essa, essa equação em função de x, né, tá? Duas vezes em função de x, óbvio, né, tá? O que eu vou ter? Então, eu vou ter que esse tx, ou seja, t variando em x, aí vai ser igual a uma constante arbitrária 1 vezes um valor x, mais a constante arbitrária 2, tá? Que é o que é o que a gente encontra agora nessa segunda equação. Ok? Com isso, então, tá? A gente vai ter que, se eu colocar aqui uma condição de contorno, tá? Uma condição de contorno para essa minha placa, né? Então, supondo aí que
em x, né, igual a zero, ou seja, ali na superfície 1, né, tá? O meu T, então, a minha temperatura no instante zero, ali, né, ou em x igual a zero, né, tá? Isso vai ser então que para x igual a zero, a minha temperatura é igual a T1, que é que está apresentada. Em x igual a L, ou seja, na espessura, né, no final aí da espessura dessa placa, né, o meu T vai ser o T na largura dessa placa, tá? T em L, né, que é igual a T2. Então, se eu substituir, né, colocar isso daí, né, nas minhas equações, então, para minha primeira condição de contorno, né, tá, que é em temperatura em x igual a zero, então eu vou pegar lá a minha equação geral, né, que é aquela que a gente viu lá, que é o Tx, né, T de x lá é igual a C1x mais C2, né, tá, o T em x é igual a C1 vezes x mais C2, e vou substituir o x por zero, porque agora eu estou trabalhando em x igual a zero, então vai ficar C1 vezes zero, que x igual a zero, mais C2. Portanto, então, C2 é igual a T1, certo? Uma vez que T em zero é igual a T1. Se eu aplicar agora uma segunda condição de contorno, na minha segunda condição de contorno, eu vou ter então que, né, vai ser T em L, ok? Tá? Então eu vou substituir agora em onde é x, eu vou colocar L, tá? Então vai ficar lá que é C1 vezes L, que agora eu estou trabalhando em L, mais C2, tá? Então, resolvendo isso, eu tenho então que, né, o C1 vai ser igual ao meu T2 menos T1, ok? T2 menos T1 sobre L. Então aí eu achei as duas condições de contorno. Eu achei a condição de contorno para T em zero e a condição de contorno para T em L. Ok? Substituindo essas duas condições de contorno naquela equação geral ali, né, na equação geral que é o que a gente encontrou aí no resultado da segunda integração, né, tá? Então eu vou ter aí então que minha temperatura variando em x, né, uma temperatura para qualquer posição em x, vai ser igual a minha temperatura 2, que vai ser a temperatura na superfície 2, menos a temperatura na superfície 1, ok? Tá? Sobre L, né? Então dividido por L, vezes x mais T1, ok? Tá? Então isso mostra aí que a nossa distribuição de temperatura ela é linear, né? Para essa condição de contorno nossa aí, né? Para essa situação, né? Tá, ok? E com isso eu consigo determinar então a temperatura em cada posição de x, ok? Então, dessa forma que eu consigo determinar. Isso é importante porque no caso de alguns problemas que eu preciso determinar a temperatura em algum ponto específico, né, eu consigo fazer isso. E isso também me mostra, né, que a minha distribuição de temperatura realmente é linear. Então, eu posso, além disso, né, eu poderia determinar, e sabendo uma posição específica em x, eu poderia determinar T2, ou poder, né, enfim, determinar T1. Né, eu poderia fazer aí, né, resolver alguns problemas, sabendo então aí como é que é a minha distribuição de temperatura. Tá ok?